pouco mais de 80 anos, a divulgação de um manifesto dava origem a uma das maiores agremiações políticas e que se tem registro no Brasil. Críticos ferrenhos do comunismo e do capitalismo liberal, os quais consideravam filhos do mesmo ventre, a Ação Integralista Brasileira, AIB, chegou a ter mais de 1 milhão de filiados na década de 30. Se intitulava como o único movimento realmente nacionalista no Brasil e por muito pouco quase elegeu um presidente. Católico conservador e de discurso messiânico, fundador do movimento, jornalista e filósofo Plínio Salgado arregimentou multidões sobre a promessa de que a revolução interior era o caminho da salvação. No entanto, após o golpe de Getúlio Vargas em 1937, a AIB foi dissolvida e atualmente apenas 3 grupos sobrevivem. Em Campinas fica sediado um deles. São 33 integrantes que se reúnem periodicamente, condenam a democracia, pregam o fim do voto, pedem a volta da família real e alertam a respeito da conspiração internacional, que seria engendrada pela seita milenar Illuminati. A base moral do integralismo sempre foi a transformação do homem, a transformação da sociedade através da base cristã. E o fascismo italiano, o nacionalsocialismo alemão e outros movimentos, eles sempre se voltaram para bases pagãs, que nós somos contrários, né, no Brasil. Né? Se você buscar na internet, você vai ver, não é só o nosso MILB, né, o Movimento Integralista e Linearista Brasileiro. Existem outros grupos. Nós aqui temos uma particularidade bastante interessante, né? Além de fazer os estudos acadêmicos do que foi o movimento na década de 30, nós também temos uma preocupação aqui de traduzir todo esse esquema que foi criado na década de 30 à nossa realidade do século XXI. Ou seja, a gente tem uma preocupação aqui de também sermos doutrinadores e ideólogos, né? Então a gente tenta trazer o que estava na década de 30 atualizado para a nossa realidade do século XXI. Cássio é servidor público federal natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Criou o grupo há 10 anos em Campinas com outros 2 advogados da cidade e diz que o movimento não tem ambições partidárias. Ele é sobrinho de um ex-integrante da AIB que conheceu pessoalmente Plínio Salgado. Hoje mantém um arquivo pessoal com livros e manuscritos. O integralismo, né, a ação integralista brasileira, ela se fixou em 3 pontos bastante importantes. O primeiro ponto é o lançamento de um nacionalismo espiritualista. É a gente tentar desenvolver na sociedade brasileira um espírito de patriotismo, mas voltado para uma atuação cristã, uma atuação de bem ao próximo, uma atuação de valorização dos valores espirituais acima dos valores materiais. O segundo ponto é o integralismo. Ele propunha não essa república que nós temos agora, tá? O integralismo ele propunha o quê? Uma democracia orgânica. O que é a democracia orgânica? É um estudo político, digamos assim, uma estrutura política não baseada em partidos políticos, mas baseada em sindicatos e associações de classe. Entendeu? Então, nós não teríamos mais os partidos políticos, que os partidos políticos, o próprio nome já está dizendo, partidos políticos, eles repartem a nação. Então, esses interesses aí, eles devem ser condicionados à parte profissional e à parte classista de cada pessoa. Se a pessoa não quer se filiar a um sindicato profissional, ela pode se filiar a uma associação de classe. E a partir dessa associação de classe, ter a sua representação no governo, na política.